E no canal Cartas Obscuras. Meu estranho vizinho. Tem 5 meses que um homem que morava no mesmo andar que eu, ele faleceu de Covid-19. Antes de acontecer, sempre o via sozinho, de porta aberta e deitado numa rede o dia todo. A planta do meu prédio consta de 4 apartamentos por andar, 2 frontais aos elevadores, um dele era o dele, e 2 nas extremidades do corredores. Então, não importava a hora que eu saísse, até de madrugada esse homem estava acordado com um semblante judiado, triste e parecia esperar a morte chegar. Detalhe, não tinha mais que 50 anos. Soube depois que eram 43. Um dia vim almoçar em casa e, como de costume, a porta estava escancarada e dessa vez não era ele que estava na rede, mas uma boneca amiguinha antiga, cheio de riscos de caneta azul no rosto, cabelo preso com uma piranha e um sutiã de renda. Fiquei ali parado olhando por uns instantes e eis que o homem aparece e pergunta: "Viu como ela tá bonita?" Na hora dei um grito de susto, tão alto que meu marido abriu a porta do nosso apartamento e perguntou se estava acontecendo alguma coisa. Saí apressado e contei a ele o que tinha visto. Era do conhecimento do prédio inteiro que esse senhor tinha um comportamento estranho, mas ninguém sabia muita coisa a respeito. Ele era dono do imóvel, não tinha filho e nunca foi casado. Também não trabalhava e raramente saía de casa. Presenciei muitas vezes o síndico do prédio tentar uma conversa porque alguns moradores reclamavam da sujeira no apartamento dele, que pela falta de higiene, atrai baratas, mosquitos e formigas para as unidades vizinhas, porém em vão. Ele escutava tudo e dialogava coisas desconexas, não tinha um raciocínio linear e no fim das contas acabava por não resolver. Todo mundo desistiu e passou a colocar veda no rodapé das portas e intensificar a dedetização. A história mais curiosa em torno desse homem foi o episódio do choro na madrugada. Acordamos com esse indivíduo aos prantos por volta de 3 da manhã do ano passado. A porta, que quase nunca estava fechada, dessa vez se encontrava trancada, ecoando de dentro um mix de choro copioso e música instrumental orquestrando uma atmosfera de desespero angustiante. Apesar das batidas insistentes dos moradores, ele não abriu nem silenciou a música, quando alguém decidiu arrombar e dar de cara com uma das cenas mais estranhas que já vi na vida. Várias velas coloridas acesas, um caixão de criança sobre um banco alto, no centro da sala e dentro dele, um frango cru, inteiro, com um vestido de criança, e enrolando em um coeiro. Ele muda a música. Toca Mara Maravilha, aquela música do Curumim. Ele grita e chora alto, tirando o bebê frango do caixão e colocando em seus braços, ninando. Como disse, há 5 meses ele faleceu de Covid-19. Não sei como ele pegou e muito menos como souberam que ele foi infectado. Mas o fato é que as únicas visitas que o vi receber durante os 8 anos que moro aqui foram esses profissionais de home care. Ele não chegou a ir ao hospital. Aqui no Ceará,
Todas as unidades de saúde estavam lotadas e numa longa fila de espera. Talvez o nome dele estivesse entre esses, mas não deu tempo. Do meu apartamento, mal podia dormir com as tossidas cada vez mais espaçadas, uma possível sinal de piora. Um dia antes dele morrer, bati na porta e perguntei se ele tinha melhorado, se precisava de alguma coisa, comida, fazer alguma ligação. Ele disse que queria morrer logo. Que estava mijado e cagado, porque não tinha forças para levantar da cama. Sai dali chorando e reflexiva sobre a própria fragilidade humana. Liguei para a emergência. Disse que talvez os pulmões não estivessem mais respondendo. Ninguém foi lá. A pandemia estava no pico e a vacina ainda era inacessível até ali. No dia seguinte parei de ouvir qualquer movimento, tosse ou gemido. Imediatamente liguei pro síndico do prédio avisando que era provável que ele tinha falecido. Confirmado. Da remoção do corpo até o esvaziamento do apartamento, da série de tralhas que lá havia, finalmente descobrimos quem era o homem da unidade 1303, órfão de pai e mãe, filho único e esquizofrênico. Nenhum parente reclamando a herança, tudo ainda corre em justiça e eu não faço ideia do que está por vir. As chaves estão com o síndico até segunda ordem. Meses após a morte do homem, estranho que tanto me desassossegou quanto seu semblante perturbador, ontem me visitou em um sonho, e que desde então, estou bastante angustiada. No sonho ele me pedia para queimar o apartamento dele, e que eu fosse consumida junto com as chamas. Me pedia isso rindo e chorando, num lugar tão horrível que não saberia descrever e nem meus piores pesadelos poderiam ser comparados. Acordei assustada. Continuo assustada e agora tenho medo de dormir. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e acione o sininho. Obrigado.